Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos muito felizes de estar aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor, testemunhos de pessoas que superaram, que estiveram à frente de grandes ministérios, e nós queremos compartilhar com vocês mais esse momento. E eu gostaria de apresentar para vocês aqui esse grande homem de Deus, um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, pastor Luiz, que está aqui conosco. Nós queremos agradecer a sua presença. Muito, muito obrigado. Nós nos sentimos tão honrados, pastor, de tê-los aqui com a gente. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? Nada melhor do que o senhor mesmo falar um pouquinho sobre o senhor. Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse momento tão maravilhoso, especial, estar junto com vocês aqui, participando desse podcast poderoso, né? Amém. Então, eu sou o pastor Luiz Almeida, estou lá em Santarém hoje, servindo a Deus numa igreja maravilhosa, poderosa, em meio a tantos desafios. Nós estamos ali fazendo coisas grandes, poderosas. Amém. Tenho uma esposa, só uma mesmo. Amém, glória a Deus por isso. A vida toda, né? Pastora Miriam. E 2 filhas lindas, maravilhosas, e 3 netos Glória maravilhosos. Glória a Deus. Né? Deus tem nos agraciado, nos abençoado, uma família muito cheia do propósito de Deus, andando no propósito de Deus. Isso é a nossa vida. Amém. Que bênção, né, pastor? Pastor, nós sabemos um pouquinho da história do senhor, né? E eu queria que o senhor contasse a trajetória do senhor, desde a conversão do senhor até o senhor se tornar um pastor mesmo ali na igreja de Santarém. Como é que foi essa conversão? Como foi que o senhor conheceu Jesus? É uma história bem longa, vou tentar resumir aqui, Sim. Mas é poderosa, né? A gente vai passar dos anos pensando como que Deus é maravilhoso e bom, né? A gente não... É por isso que a Bíblia fala que Ele é que sabe que pensamento, né, ele tem ao nosso respeito, que a gente não consegue mensurar, entender, mas depois a gente vai passar dos tempos entendendo o que Deus tem para nós. Amém. Então, a minha família, meus pais eram bem religiosos, íamos na igreja, eles nos levavam crianças para a igreja, né? Estávamos ali naquela reunião, né? Todo domingo, e aquela religião, né? Então, ia no domingo para a igreja, acabava o domingo, parece que estava tudo bem, fizemos tudo que podia para Deus. Sim. Passado o tempo, veio a juventude, e a família começou a ser destruída, né? Meu pai sumiu de casa, arranjou outra mulher, ele trabalhava viajando, né? Ele levava mercadorias para algumas cidades e para lá ele ficava muito tempo, e por essa razão foi se desligando da família, e a família foi destruída basicamente. Imediatamente os filhos sem estrutura, né? Ficou só com a mãe. A minha mãe é uma mulher cheia da graça de Deus, muito, muito amorosa e tudo, mas não tinha estrutura para aquilo. E aí os filhos começaram também a se perder, né? Nós somos 5 em casa, 3 mulheres e 2 homens. Eu e mais um outro irmão meu mais velho. E o meu irmão mais velho, muito na vida, né, nas drogas, ele realmente caiu nas drogas e deu muita dor de cabeça, muito trabalho. E minhas irmãs também sem estrutura, né, já também com filhos em casa. É uma história bem, bem triste. E passado o tempo, a minha irmã mudou de bairro e eu fiquei morando só. E ela falava, não, então você vem aqui em casa para você fazer refeição, se quiser. E aqui ali eu ia lá. E nessa casa, eram várias casas, tipo aquelas casas de vilas, né, emendadas, uma na outra. E passava por uma primeira casa que tinha uma janela bem na calçada. E passando ali naquela janela era uma cozinha. E lá tinha uma jovem que já conhecia Jesus e começou a fazer amizade. Oi, você é daqui, da vizinha, eu sou irmão. E foi conhecendo e começou a falar. Aqui ela falava de Jesus e convidava para ir para a igreja. Mas quase toda vez que eu não ia bem. Eu ia drogado, eu não ia bem, alguma coisa estava acontecendo.
Mas eu ouvia ela, e ela falava de Jesus, convidava para a igreja, mas não aquele negócio, tem que ir, né? Sim. Assim, com muita sabedoria, oferecia um cafezinho, e fizemos amizade. O nome dela era Regina. E foi passando os dias, ela convidando, e tivemos uma amizade mais de perto, da família dela muito preciosa. E um dia eu estava muito atribulado, muito problema na família, e ela falou, e aí, quando é que você vai para a igreja? Aí eu falei, olha, Regina, fala o seguinte, eu vou continuar passando aqui, mas se você quiser ainda que eu dê atenção, ou seja, seu amigo, não pergunta mais de igreja, não me convida mais para a igreja, porque eu não gosto de igreja, né? Eu tinha uma história lá com a igreja, não era nem igreja evangélica, mas eu não queria mais, porque na minha cabeça assim, se a gente ia para a igreja todo domingo, e a família está destruída, para que igreja? Para que esse Deus, né? Então tinha aquele pensamento todo que o inimigo vai colocando na cabeça da gente, então não preciso de igreja, porque eu estou bem assim. Eu sabia que não estava bem, ela sabia que eu não estava bem, né? E então não fale mais de Jesus para mim, nem convide para a igreja, porque eu não vou. Se você parar, eu vou continuar passando aqui, a gente vai conversar e tudo, mas senão eu vou mudar minha rota. Ele falou, não, a partir de hoje não falamos mais sobre igreja, não vou convidar mais você. O dia que você quiser ir, fique à vontade, aí você me fala. E ela realmente parou, passei no outro dia, ela falou, bom dia e tal, tudo bom com você? E não falou de igreja, e passou uma semana, acho que mais uns 15 dias mais ou menos. Eu fiquei aquele negócio na minha mente, mas a Regina não me convidou mais para a igreja mesmo? Será que ela está chateada, aquela coisa toda? Mas eu já estava sentindo falta do convite, né? Sim. E fiquei, digo, meu Deus, a Regina não vai... germinando, né? Foi plantada aquela semente, né? Ela não vai mais me convidar, e aí como é que vai ser? Eu gostaria até de ir no coração lá no fundo, né? Bom, enfim, passou uns dias, eu cheguei lá de tarde, falei, Regina, que dia é o culto na sua igreja? Ela falou, hoje tem culto lá dos jovens, às 19h30. Eu falei, então, pois hoje eu vou com você. Meu Deus. Assim, parou de falar e Deus foi... Na realidade, foi até Deus, eu acho, que causou aquela situação para que eu pudesse sentir realmente que Ele estava trabalhando no meu coração, né? E eu senti mesmo falta do convite. E cheguei lá, falei, tá bom, então, à tarde eu tô aí. Quando deu às 18 horas, eu estava lá. Meu Deus. Ele falou, não, Luiz, só é às 19h30, eu não estou nem preparado da tarde. Eu falei, não, mas faz o seguinte, então eu vou ficar aqui, Regina, você está na calçada aqui e vou esperar você. Ele falou, não, você pode voltar, era bem no lado, né? Você pode voltar e tudo, e volta na hora, 10 minutos, a igreja era pertinho. Falei, não, Regina, faz o seguinte, eu vou sentar bem aqui, não preocupa comigo, e vou te esperar aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que se eu saísse dali, eu ia encontrar com os amigos mais na frente. Sim. Aí o propósito né, eu podia perder o propósito que eu queria ali. Então, fiquei lá esperando ela. Fomos para a igreja, ela me apresentou para o líder lá de jovem, e eu queria que, assim, esperando que ele já orasse, e aí, vamos orar, para você entregar a vida para Jesus, porque eu já queria ver o que ia acontecer. Aí ele falou, não, seja bem-vindo, prazer, vai acontecer assim, nós vamos ter um período de louvor, de apresentação, e o culto nesse tempo de jovem era 2 horas e pouco, né? E eu lá e tudo, e lá no finalzinho já 2 horas, quase 3 horas de culto, depois da pregação que o pastor fez o apelo, aí eu levantei a mão, naquele dia eu entreguei a vida para Jesus. Eu digo que hoje a gente tem essa visão, né, esse projeto, a pessoa que é Jesus, a gente já está abraçando e já está. Mas naquele dia eu acho que Deus queria fazer uma prova comigo, que ele falou só no final. Mas também eu estava decidido e fiquei, entreguei a vida para Jesus. Glória a Deus. Ganhei uma Bíblia. Até hoje eu acho que eu tenho essa Bíblia. Você tinha que idade, pastor? Eu tinha, eu acho que já ia para os 20 anos. Bem quando jovem, eu converti, né? E aí eu ganhei uma Bíblia, tem até ela hoje, anotadinha lá, 1989. Legal. O mais importante é o amor. Uma Bíbliazinha daquelas Salmos e Provérbios, né? E foi para casa naquele dia. Eu até antes pensei, depois da igreja, se der tempo eu saio. Mas eu vou lá com a Regina. Mas naquele dia eu não saí, eu fui para casa. Fui com aquela Bíblia, olhando, e comecei a ler a Bíblia. E Deus foi falando comigo. Naquele dia, a minha vida, parece assim que
Parece não, com certeza. Saiu o fardo, né? Meu Deus, que pena. A partir daquele dia estava diferente. Aí ela explicou como que funcionava a igreja, e no domingo eu já fui para a igreja, e nesse tempo a igreja era todo dia, segunda a segunda, tinha mesmo, programação todo dia. Por um lado era bom que a gente se envolvia, né? À noite ia para lá, trabalhava de dia, à noite estava na igreja. Foi me envolvendo com a igreja. Agora mesmo na pregação ali eu estava falando como que basicamente começou os primeiros passos do ministério, né? Que foi outro desafio para a minha vida. Que eu entendi uma coisa, se eu quisesse ter Deus mais de perto, eu tinha que estar perto de pessoas cheias de Deus. Sim. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer amizade com o pastor. Uma pessoa muito legal, fiz amizade com ele e tudo, e eu queria arrumar uma forma de estar perto dele, não sabia como. Eu falei, pastor, eu posso lavar o seu carro? Olha, sábado à tarde tem uma folga, vem aí lavar o seu carro. Ele, rapaz, lavar o carro. Eu falei, eu gostaria, eu quero lhe honrar. Tudo bem, eu fui criando amizade com ele e tudo. E nós tornamos amigos e ele era o meu pastor. Mas ele ouvia mais a Deus, como os líderes que Deus põe estão ouvindo mais a Deus. Começou a ter um discernimento, uma ideia, e um dia ele me convidou para ser o líder de jovens, já quase um ano depois já de convertido. Luiz, estou sentindo de Deus no meu coração que você vai ser o líder dos jovens, aqui o presidente de jovem. E eu, mas não, isso não tem condições. Eu falava assim, eu não sei nem falar, eu estou falando bicho, cara, aquela gira, né, do mundo e tal, aquela coisa. Não tem condições, tem um monte de seminaristas chegando aí, esse pessoal está preparado, eu não tenho estrutura, estudado, não tenho estrutura da Bíblia, eu estou aprendendo, eu quero servir. E ele ficava aqui ali falando, e eu resistindo, todo o tempo resistindo. Passou-se um tempo, ele veio comigo. Eu lembro, embaixo de um alpendre na igreja, nós estávamos construindo a igreja. Ele falou, e aí, Luiz, como é que é? Você vai aceitar o que Deus quer? Eu falei, eu acho que você não está ouvindo muito bem a Deus não, pastor, porque não é assim. Ele falou, não, eu estou ouvindo muito bem a Deus e Deus me falou que vai ser você. Agora, ou você aceita ou você vai desfazer o que Deus está falando. E eu falei, não tem condições. E fiquei mesmo resistindo bastante. Aí nesse dia ele usou até umas expressões bem fortes, eu acho que ele tá até meio chateado comigo. Ele falou, Luiz, você é muito covarde. Eu falei, não sou, porque realmente não tem condições. Ele falou, não, você é. Deus não usa covarde. Rapaz. Uau! E olhando para mim assim, sério, né? Você precisa aceitar o que Deus tem. E eu fiquei ouvindo aquilo, meditando, e falei um sim assim, mas... então sendo assim, você me ajuda? Eu te ajudo. Não, então eu aceitei. E na realidade hoje eu vejo que naquele dia começou um ministério, né? Não foi muito fácil, porque eu tive muitos desafios, realmente assim, nessa área de ministrar para as pessoas, não tinha fundamento, não tinha base, né? E foram me ajudando, foi buscar a Deus naquele tempo, que jejuava muito. Santarém tinha muitos montes, e a nossa vida era estar no monte, orando e jejuando. Meu Deus. Fomos jejuar, orar, buscar de Deus, e foi um tempo de um mover no meio dos jovens extraordinário. Muitos jovens cheios do Espírito Santo. Foi muito bom. E ali começou esse ministério, né? E Deus começou, e aí daqui a pouco a gente vai estar mais perto dos pastores e sentindo que a gente tinha um chamado, né? E vai servindo mais, sendo colocado em ministérios. E aí Deus foi mostrando que tinha alguma coisa grande, né, para a nossa vida nessa área. E chegou até onde nós estamos hoje, né? Passado um tempo na igreja, nós fomos desafiados a assumir uma igreja. Nós éramos líderes de rede, esse tempo chamava região. Região é um nível de liderança de muitas células, né? É um nível mais alto. Hoje é rede que a gente chama. E aí o pastor da igreja foi para outro estado, sentiu de Deus de mudar, e veio um outro pastor e passou um período lá. E depois de 2 anos esse pastor saiu, ele discipulava a gente. Quando ele saiu, ele já preparou, olha, porque vai ficar assumir a igreja. Então nós fomos pastores principais da igreja que nós convertemos. Quando eu falo nós, eu e a minha esposa, né? Sim. Mas eu converti lá, cresci todo o processo. Meu Deus. E me tornei pastor principal daquela igreja lá, em Santarém. Era as congregações nos bairros, né? Então era a segunda maior da nossa denominação. Me tornei pastor, passamos 2 anos lá,
na frente da igreja, e depois de 2 anos Deus nos enviou para o Amapá, né? E o Amapá foi assim, uma escola para a gente. Meu Deus, foi um desafio. É muita história, né? Muita história. Ontem a gente estava conversando, a minha esposa falou que a gente saiu tarde, porque ontem eu estava conversando e começa a contar essas histórias, que são histórias maravilhosas, né? Mas é muito bom para a gente ouvir o que Deus fez, né? E fomos para o Amapá assumir uma igreja que estava em um grande problema com a liderança, uma igreja quase bem já... todo mundo desistindo, né? Poucas pessoas. Chegamos lá e assumimos aquela igreja. Assim, tudo, uma coisa eu aprendi desde o início. Deus falou através da sua liderança, você sente paz, então é de Deus. Então, quando nós fomos convidados, foi algo tão rápido, que eu lembro que o meu líder me chamou lá na casa dele e falou: Luiz, é o seguinte, estamos com uma dificuldade no Amapá, em Macapá, na igreja, oramos e Deus nos mostrou você. Então nós queremos e gostaríamos que você fosse para lá assumir essa igreja. E eu vi que o meu líder estava sério e os outros líderes já tinham confirmado. Eu falei: se você está falando e Deus falou, tudo bem, mas era só eu, a minha esposa não estava. Eu falei: me dá, pastor, um tempo para me conversar com ela, com minhas filhas. Ele falou: tá bom, vou te dar 2 horas. Eu estava falando um tempo assim, né? É muito tempo. Vou te dar 2 horas, você vai lá, conversa. E tinha muita pressa. Eu falei: tá bom, então. E eu lembro que a gente estava no auge da igreja, crescendo, reformando a igreja. Nesse dia estava tendo até um encontro, ia começar um encontro com Deus. Sim. E a minha esposa estava envolvida lá. Eu lembro que eu parei do outro lado da igreja, chamei ela. Ela entrou no carro, eu falei: dá uma olhadinha aí, tá ficando bonita. Ela: pois é, tá. Eu falei: pois é, então dá um tchauzinho aí, que eu acho que nós vamos para outro lugar. Que isso? Meu Deus! Aí de lá já fomos para casa, pegamos nossas filhas na escola, chamamos elas, eram pequenas, né? Conversamos, e as duas falaram: não, tudo bem. E fomos. Voltei com o pastor, falei: ó, pastor, tá ok, tudo bem, tá confirmado aí pela minha família. Ele falou: só que agora você tem que ter um líder para deixar no teu lugar. E tinha um outro pastor numa outra igreja que a gente discipulava. Eu pensei nele, é o mais perto, que está tendo mais experiência. Chamei ele também. Digo: bom, meu líder falou desse jeito, vou falar com ele também. Eu tenho para você aqui alguns minutos para você decidir. Ele: mas como? Foi rápido. E decidimos, né? Deus estava na frente. E eu fui na frente, minha esposa ainda ficou uns dias arrumando as mudanças e fui assumir a igreja. Foi um tempo de desafio, de muito ensinamento, de muita fé, até choro, né? Porque a gente está chegando num ambiente, num lugar que você não faz parte. Sim. As pessoas estão lá, estão amando a outra liderança. Sim. O pastor estava com problema, mas a pastora era muito querida. Então, eu fui bem aceito até como pastor, porque eles estavam querendo um outro pastor. Sim. Mas a minha esposa e minhas filhas tiveram um pouco de dificuldade. Sim. E a gente vai observando, não vai sendo fácil. E nós fomos trabalhar na igreja, restaurar a igreja na parte financeira, na parte espiritual. Foi muito trabalho, né? Mas Deus foi ensinando a gente. Sim. Né? E a gente chegou nessa igreja lá no Amapá, depois de um tempo, a 1000 células. Uau. Eu lembro muito bem quando a gente estava 999, alguém mandou: pastor, falta uma. Eu coloquei no grupo: gente, falta uma célula para 1000. Quem multiplica aí? Aí passou um tempo, alguém falou: eu falei: pronto, 1000. E alcançamos. Assim, a igreja cresceu, até cresceu de uma forma surpreendente, que a gente não tinha até estrutura de liderança, de discipuladores, né? Era gente trabalhando demais e crescemos, e a igreja cresceu. Conseguimos comprar um prédio para a igreja, que é uma outra história também, assim, impressionante. Essa história, né? A gente sabe que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. E eu ouvi o senhor contando essa história dessa igreja, nessa rua, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi que vocês foram para essa igreja, né? E a história, né, das conversas ali em volta ali. Sim. Conta pra gente um pouquinho. Então, quando a gente chegou lá no Amapá, nós tinha a sede, que a gente chama, né, que é a principal, e os campos, os núcleos, nos bairros. Nós fomos assumir a sede, que era a que estava com mais problemas. Os outros até não estavam afetados.
E ali onde a gente estava, uma via muito conhecida, uma estrada muito conhecida lá. E lá próximo tem vários lugares, é onde as pessoas fazem as suas oferendas, é forte, né? Eu creio que não é mais, em nome de Jesus, mas o povo de lá tinha esse estilo de busca por um Deus, né? É da cultura lá. E algumas pessoas, até pastores, até de igrejas conhecidas, chegavam: oi, pastor, seja bem-vindo e tal, você é da paz, seja bem-vindo aqui, mas deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que nenhuma igreja nessa rua aqui rompe e cresce? Já tiveram vários, eles já eram de lá, já conheci, tiveram vários e tal. Então, o que eu digo para o senhor? Sai daqui. Não fique aqui não, porque aí começaram a falar, ali tem isso aqui que o senhor sabe, e as pessoas invocam espíritos, aquela coisa, e as danças, e eu falando várias, e realmente era. Né? Mais na frente, e eu falando o mapeamento que eles tinham feito, né? Aqueles mapeamento espiritual. Lá na frente termina no cemitério, e contava, se fosse olhar e pensar realmente que ele estava, faz sentido. Por que eu estou aqui? Tem tanto lugar bom nessa cidade. Só que eu sabia que ele tinha ido para ali porque Deus queria agir, Deus queria quebrar, Deus queria fazer alguma coisa. Eu falei, querido, obrigado e tal. Mas eu por enquanto, estou sentindo de ficar aqui, Deus vai fazer, eu creio, a obra aqui. E chegou outro e falou, pastor, olha aqui, o pessoal faz uma festa aí, eles invocam espíritos, essas coisas. É um mês aí a festa toda. E aí eles passam aqui na frente da igreja, fazendo a oferenda deles. E assim, é complicado. Eu falei, que data é? Ele falou a data. Eu falei, então vamos fazer diferente. Se eles vão fazer a festa deles lá, não vamos fazer a nossa aqui. E montamos uma campanha lá de 3 noites, né? E chamamos o louvor. Ainda não, a igreja era pequenininha, porque a gente estava tentando levantar a igreja. Chamamos outro pessoal dos campos e fizemos uma campanha muito forte. Foram 3 noites. E já que eles cantam para lá, a gente canta para cá. E era louvor para cá e eles para lá, né? Sei que ninguém apareceu como eles falaram, né? A igreja ficou muito cheia, ficou gente até na calçada, botando cadeira. Era tanta gente, muita cura, muita libertação. Glória a Deus. E muitas pessoas sendo realmente transformadas, entregando a vida para a gente. Começou a ver assim um avivamento. E eu comecei a ver, tá vendo? Deus vai fazer aqui, né? E não saímos de lá. Ficamos lá um tempo mais. A igreja cresceu um pouco mais e a gente começou a orar por um outro lugar. Deus, onde vai ser? Bom, a gente pensou em outra área da cidade, da Zona Norte, Zona Sul, até tiramos fotos, fizemos projeto, mas assim Deus não confirmava. E de repente, passando na mesma rua, mais um pouquinho atrás, eu passei, tinha um prédio grande com discípulo. Eu falei, o que é aqui? Ele falou, aqui já foi a maior boate aqui de Macapá. É muito grande, são vários ambientes, só que fechou, faliu. Agora foi uma escola e da outra rua lá está tendo uma boatezinha pequena, mas está, tipo assim, abandonado. Eu falei, está de venda, está com a placa de venda ali. Quem é o dono? Pega o telefone. E aí nós voltamos no outro dia lá, tinha um portão, estava meio quebrado, eu falei, vamos entrar, nós dois, eu e meu discípulo. Entramos lá, conseguimos entrar, estava tudo cheio de água, quebrado, telhado. Eu falei, rapaz, vamos tirar nosso sapato aqui, vamos tomar posse. Amém. A Bíblia diz que onde nós colocarmos nosso pé vai ser nosso. E nós oramos ali rapidamente, aquela oração, tomamos posse desse lugar, nos entregue, vamos embora. Falei, agora vamos entrar em contato com o dono. E fomos procurar o dono, ele nos recebeu muito bem a primeira vez, falamos que era para a igreja, ele falou, não, olha, está para vender, 2 milhões lá, e tem um valor, 2 milhões e 600, aí vocês ficam à vontade. Só que a gente estava só indo pela fé, porque a gente não tinha nada, a igreja ainda estava tentando pagar um aluguel. E aí rolou algum tempo, depois nós voltamos lá. Quando nós voltamos a segunda vez para conversar com ele, ele falou, olha, deixa eu ser claro com vocês. Vocês não têm condições de comprar, a igreja de vocês não tem, eu já vi. E outra, era esse valor, mas agora eu vou dobrar o valor se vocês quiserem. Quiser isso aqui. Tipo assim, vão embora porque não tem como. Não, nem volta mais aqui. Era isso que... E ele estava doente, ele estava fazendo um tratamento do fígado, né? Cirrose, estava bem magro.
E nós pedimos, tá bom, nós já vamos, o senhor nos permite orar pelo senhor? E ele ficou até emocionado, permitiu, nós oramos e tudo. E ele viu que a gente tinha uma intenção diferente com ele, com a igreja, mas a gente estava aplicando a fé. E voltamos, eu falei, então vamos esperar. E algumas pessoas foram dando umas dicas para a gente. E a gente esperou um tempo, acho que 1 ano depois, mais. Terminou o culto, aí veio um jovem comigo e falou, pastor, tempo atrás o senhor foi num prédio assim, assim, assim. Eu falei, fui, rapaz. O senhor falou com o dono? Falei, mas ele pegou pesado com a gente, descartou a gente, sim, falou que não tinha condições. Ele falou, pastor, eu conheço o filho dele. Eu tenho uma novidade, ele quer falar com vocês. Uau. Vocês podem entrar em contato? Eu falei, não, fala para eles entrarem em contato com a gente. E eles entraram em contato, nós fomos lá, e ele falou que tinha pensado muito, conversado com os filhos, e eles tinham decidido vender para a gente. E quando ele falou isso, eu vi Deus agindo, né? Então não sou eu que estou indo atrás, é ele que está vindo. Sim. E eu vi Deus, então eu falei, então, agora nós vamos falar como vai ser. Então, como vai ser? A nossa forma. E a gente já tinha trabalhado nos valores, né? Não era muito. Acho que a gente trabalhou nesse tempo e conseguimos 50 mil reais. Alguém falou, como você quer comprar alguma coisa se você não tem nada? Nenhuma conta, tem nenhum valor. Aí nós trabalhamos em cima e conseguimos 50 mil reais. Colocamos lá. E aí o processo de conversar, né, começou e ele falou, vamos fazer o seguinte, vocês dão uma metade para a gente do valor e aí a gente parcela o resto. Eu falei, não, mas nós não temos como fazer isso. Vamos conversando. Passou o tempo, fomos conversando. Enfim, como que ficou? Eu lembro que eu estava numa reunião com os pastores lá e ele ligou para o meu discípulo falou, pastor, ele quer que vá lá para acertar como que vai ser as parcelas. Eu falei, vai lá. E ele foi lá, conversou com ele e ele perguntou, quanto vocês podem dar? E o meu discípulo me ligou e perguntou assim, pastor, quanto que a gente pode dar? Eu falei, você sabe quanto a gente pode dar? Nós temos 50 mil. Ele falou, não, pastor, mas eu não vou falar 50 mil porque não tem nem condições. Eu falei, não, fale 50 mil, o que nós temos? Não temos nada além disso. Ele falou, tá bom. Ele foi para lá e falou, e daqui a pouco ele ligou e falou, pastor, ele disse que vai conversar com os filhos dele. Eu falei, Deus está agindo. Bom, sei que foi dando certo, fomos negociando e conseguimos a negociar, né, as parcelas, saímos do aluguel, e depois ainda deu 13 meses de carência para a gente sair do aluguel e passar para outro prédio. A igreja se movimentou e fizemos reformas. A gente até estava falando ontem, se eu não me engano, que lá era uma boate, era tudo escuro, né, tudo preto. E aí nós falamos, a primeira coisa que vamos falar é tirar esse preto daqui. Aí pintamos de outra cor dentro da igreja, de marfim, ficou uma beleza. Agora você vai lá, tá tudo preto de novo. A gente vai aprendendo sobre essas coisas, né? Agora a gente tem esse estilo mais, né? Tudo grafite dentro da igreja e tudo. Mas foi uma história muito impressionante, milagre. E aí fomos pagar os valores. E a gente, assim, era tudo pela fé, porque a gente não tinha esse valor. A igreja moveu e tudo, mas a gente vê que foi a mão de Deus, né? Eu lembro uma vez que eu estava viajando, a gente, depois de uns meses, a gente tinha que pagar a primeira parcela alta, era 500 mil. Nossa. Imagina, uma igreja, quando eu cheguei, não conseguia pagar um aluguel de 3 mil reais. Estava devendo, a gente foi negociando. E eu tinha que pagar 500 mil. Eu estava lá em Fortaleza, numa conferência, e eu estava lá meio assim, meu Deus, não era para mim ter vindo, amanhã tem que pagar, a igreja está fazendo lá o churrasco, a igreja está vendendo a feijoada, porque terminava o culto, na frente tem um estacionamento bem grande, a gente movimentava lá, para ver se entrava algum recurso. E não era para mim ter vindo. E eu lembro que eu sentei assim num quarto, tinha uma rede, tinha um amigo meu, e alguém ligou para ele. E eu pensando nisso, né? Era para mim ter ficado lá, não era para mim... Aí ele atendeu o telefone. E esse pastor que ligou para ele falou assim, quem está com você aí? Ele falou, meu amigo aqui, pastor Luiz lá da Amapá. Ele falou, é com ele que eu quero falar. Meu Deus. Aí falou, oi pastor. Eu digo, oi meu querido. Ele nem se identificou quem era. Ele falou, só quero te falar algo. Eu estava aqui conversando com o papai
E ele falou que é para você não preocupar, que vai ser tudo pago Glória amanhã. a Deus, Eu falei, aleluia. uau, que isso? E aí, desligou. Depois eu soube que até nosso amigo agora, esse pastor, muito usado por Deus. E eu fiquei, já digo, amém. Então, ninguém sabia, eu estava orando no meu coração aqui. Deus me respondeu tão rápido, estou seguro, nem preocupei Glória mais. a Deus. Amanhã eu chego lá e vai ser pago aí. E realmente, na terça-feira, se você perguntar como, eu não sei lhe falar, mas nós pagamos 500 mil. Glória a Deus. E assim foi. Que lindo, pastor. Até o final, milagre após milagre, pagamos, tem um prédio lindo lá no Amapá, uma das igrejas mais bonitas, né, com estacionamento próprio, muito bom, né, e Deus foi nos usando, e nós fomos, assim, tipo, ensinado nessa escola, né, tanto com ovelhas como com esses desafios todos. Passado 12 anos depois, quando a gente estava, agora nós temos já 1000 células, a igreja está estabilizada, temos um prédio próprio, uma bênção, glória a Deus, está indo bem. Aí a gente pode cruzar os braços e falar assim, Deus faz mais. Aí os nossos líderes dão uma ligadinha, né? Luiz, é o seguinte, tem um outro desafio aí. Você tem alguém para deixar, porque nós queremos que você venha assumir Santarém. Aí a gente foi ver que o Amapá era a escola que Deus tinha nos levado para aprender muitas coisas. E hoje estamos lá em Santarém, somos pastores há muito tempo ordenados, eu e minha esposa, né? E Deus está nos usando ali, que é um outro desafio, algo muito grande. Nós, na realidade, nunca nem imaginamos. A gente tinha outros projetos, no Amapá mesmo, a gente, quando chegou já nesse nível de uma igreja mais estabilizada financeiramente, com uma igreja grande, né? A gente começou a orar a Deus que nós tínhamos o plano de sair, deixar uma equipe e fundar uma outra base. E começamos a pensar, né? E a Pastote já tinha em quase todos os estados do Brasil, igrejas, principalmente nas capitais, e falamos, não, então nas capitais basicamente já tem uma pessoa que está certa para ir para lá, e conversamos com alguns líderes nossos, eles falaram assim, no Brasil não, mas fora tem alguns países que você pode escolher. E a gente começou a orar e até Deus começou a falar de um país para a gente. Começamos a ver a língua, estudar sobre aquele país, sonhar, já programando talvez um dia uma viagem lá. E a gente fazendo uma estrutura de liderança, já sem eles saberem, mas eu já estava preparando líderes para isso, se eu saísse, como que ia ser, quem eu ia levar, quem ia ficar, né? Mas de repente Deus mudou a rota, né? E aí, não, volta para Santarém. Ainda bem que a gente já tinha trabalhado com... Deus sabia que a gente tinha toda a estrutura, então quando falaram eu já sabia quem podia ficar e quem podia ir. Então falamos, se vocês estão falando, nós vamos, mas nunca nós imaginamos na nossa vida que poderíamos voltar e assumir Santarém. Nossa, é a maior igreja da Pastote, a maior, né? Onde tudo começou, uma história linda lá. E a gente tem essa honra toda, primeiro de assumir Santarém e de estar perto dos nossos líderes ali, né? E, fenomenal, como o pastor Ebe fala, né? Uma história poderosa. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Como é que ficou o seu coração? Pois é. De ter sonhado tanto, ter planejado tudo, já estava tudo organizado. Eu fico imaginando Deus olhando tudo aquilo e falando, está perdendo seu tempo. Não tem isso nada. Mesmo. Como é que ficou o seu coração em relação a ter que abrir mão de tudo isso, né? E a gente sabe que quando nós obedecemos ao Senhor, Ele sempre tem o melhor para nós, verdade, né? É muito melhor do que aquilo que a gente está sonhando. Como é que ficou o seu coração, pastor? Uma das coisas que, logo quando eu comecei a entender os princípios de Deus, que eu aprendi a ser muito forte na liderança da nossa igreja, e eu falei para Deus uma coisa, se os meus líderes falarem que Deus está falando e a gente sentir paz para mim, né? Eu tive uma experiência até, uma vez antes, quando o primeiro pastor daquela igreja lá no início que a gente converteu, que a gente cresceu lá, né? Que ele saiu, ele veio comigo e falou, pastor Luiz, então, estou indo, quem sabe você assumir? Ele não falou assim, você vai assumir. Eu não senti muito assim que talvez seria eu a pessoa mesmo. Quem sabe você assume a igreja?
E eu fiquei meio assim, falei, não, deixa eu orar, não sei realmente. Eu falei, talvez você é aquele Barnabé que fica por trás. E pedi, assim, não dei segurança para ele, não senti muito dele também. Mas pedi para orar. Você me dá um tempinho para orar e tudo, para ver se é de Deus para a gente assumir a igreja. E quando eu conversei com minha esposa, oramos, e falei, vamos falar para eles que sim, é um tempo de Deus, é uma oportunidade. Quando eu voltei para falar que sim, ele falou, não, mas eu já tenho outra pessoa. Você demorou muito, você não aceitou o desafio, tipo assim. Então já tem uma pessoa que vai assumir a igreja, era um outro pastor de uma igreja nossa, de uma outra congregação lá. Tudo bem, ok. E Deus falou forte comigo. Falou assim, quando eu colocar algo na sua mão, sou eu que estou colocando. Não tenha medo, eu vou fazer por você. E naquele dia eu com minha esposa falamos, Deus, a partir de agora, o dia que o Senhor colocar um desafio diante de nós, seja qual for, se os nossos líderes se confirmarem, nós vamos para todos eles, pode ter certeza. E aí começou os desafios. Então, passado 2 anos depois, nós assumimos a igreja, fomos mais capacitados 2 anos ainda ali, né? E aquele pastor que assumiu passou para a gente a igreja. E 2 anos depois fomos para uma Amapá. Então, tudo isso já, os líderes dirigindo, e eu com aquela palavra, de nunca vou retroceder. Meu líder falou. Amém. Então, quando chegou para vir para Santarém, a gente estava com esse projeto todo, né? Lá, e já pensando e tudo. Com a minha esposa, até as minhas filhas, a gente já conversava com elas. E aí, os nossos líderes falaram, não, nós aqui, todos nós, na realidade, eles estavam lá no Japão, no PGN, é o Presbitério de Governo Nacional da Igreja. Então, eles decidiram ali, não, é o Luiz, sem a gente saber, né? Não sei como é que eles fazem esse negócio, a gente orar pela gente sem a gente saber. E aí ele ligou e falou, quero falar sério, e falou o propósito. Nós ouvimos, mas a gente tinha esses planos todos e tal, pensando, mas a gente já tinha decidido, nossos líderes falaram, Deus confirmou da paz, então a gente abre mão de qualquer outro plano que a gente estava projetando, planejando, talvez isso seja lá para frente, né? Mas se Deus está falando que é isso aqui, então nós não tivemos dificuldade para abrir mão desse plano, esquecer esse plano por enquanto e focar naquilo que a gente viu que Deus estava planejando, né? Que a melhor coisa que tem é você realmente estar dentro do propósito, do guarda-chuva, da bênção. E a gente preferiu abrir mão e falar, não, nós queremos... É desafiador, a gente não está nem acreditando, nós estamos, mas nós vamos, já que vocês estão dizendo que é para a gente ir, então nós vamos para lá. Então, não houve tanto dificuldade da gente abrir mão daquele plano, né? Não sei, quem sabe, até esse dia a gente estava falando, quem sabe lá na frente, não sei, se a gente vai ficar o resto da vida em Santarém, ou se Deus vai mudar a rota de novo, e quem sabe esses planos que a gente estava, talvez não era a hora, né? O tempo de Deus, mas não foi difícil, né? Para a gente concordar e ouvir a voz de Deus através dos nossos líderes e irmos para Santarém, que também é uma honra muito grande, né? De estar lá e estar junto com nossos líderes internacionais moram em Santarém há 40 anos, né? A gente está perto deles lá e servindo aquela igreja é maravilhoso demais. Amém, amém. Muito bom mesmo. Agora, pastor, a gente sabe que cada região tem um tipo de pessoas, né? Lá em Macapá era um tipo de pessoas, uma cultura, em Santarém outro. Como lidar com pessoas diferentes e uni-las no mesmo propósito, né? Porque o senhor esteve em Macapá, foi para Santarém, né? E em Santarém o senhor pegou um grupo de pessoas diferentes e o senhor ainda tinha que conseguir assimilar a aceitação daquelas pessoas novamente, receber um pastor, né? Um outro pastor. Como que o senhor lida com essas pessoas, né? Como que o senhor faz para uni-las no mesmo propósito? Isso é uma das coisas que a gente vê uma graça de Deus muito grande. Sim. É só Deus para nos dar essa sabedoria mesmo. Então, quando a gente chegou no Amapá, o desafio, eu já até citei que a minha esposa teve dificuldade. Sim. Porque já tinha pastoras lá, já tinha pastores na equipe. E a gente vai estudar, não é tão diferente
a cultura do Amapá para o Pará. Sim. É quase a mesma coisa. Mas eles têm outro estilo um pouquinho, né? Sempre muda, né? Sempre o Brasil muda. é impressionante, o Brasil, como é que é. Parece um outro país, bem no lado, né? Mas é outro estado. Verdade. Né? E nós chegamos para estudar. E uma das coisas que eu falei, Deus, eu preciso conquistar o coração desse povo aqui. Por quê? Primeiro, tinham vários pastores, mas todos eles estavam desanimados, alguns querendo desistir do ministério, com muito problema no coração, com muita revolta, muita coisa. E a gente vai conhecer aqueles pastores ali, não conhecia nenhum deles, eu digo, Deus me dá graça para conquistar eles. E a gente partiu para isso, né? Conquistar, falar, gente, não estamos aqui para tomar lugar de ninguém, né? Apesar que eles entendiam sobre isso e eles até estavam orando para acontecer isso, né? Mas, querendo ou não, chega uma outra liderança que eles não conhecem. Eu lembro até hoje, o meu discípulo lá, o Luciano, que foi comigo para Santarém, ele conta isso, que quando os pastores apresentaram a gente, ele falou, rapaz, porque ele era do exército, ele falou, rapaz, será que vai mudar? Porque esse pastor tem cara daquele general assim, bem... Ele ficou pensando, né? E depois, e eles se tornaram, esse casal, um dos casais assim, que a gente se aproxima muito deles. E nós fomos partindo para conquistar, chamar para perto, fazer comunhão, explicar o propósito de Deus, para que eles pudessem conhecer a gente, para que eles pudessem ter aquela garantia, certeza no coração, que eles podiam abrir o coração para a gente. E a gente foi conquistando, né? Foi muita reunião, foi muita comunhão, foi muito tempo para ouvir eles, ter paciência. Uma coisa que eu digo que eu não tenho problema é de ouvir. Sim. Tenho paciência. E foi um investimento muito tempo. Mas Deus foi dando a graça da gente e alcançando o coração deles. E eles começaram a ver que a gente tinha um propósito com eles, né? E fomos trabalhando, crescendo, chamando para perto. O desafio maior era que não era um pastor, Sim. Eram vários. Então, como é que eu vou conseguir dar conta de discipular todos eles aqui? E peguei até alguns que não eram pastores, mas eram líderes fortes lá. E abracei eles. E a gente reunia. Foi muito puxado. Mas Deus foi dando a graça, né? E a gente começou a ver depois que eles começaram a amar. Amém. Poxa, isso é legal, isso é bom. E abriu o coração. E aí começou um processo de tratamento, né? Nas feridas, porque eles estavam muito feridos. Um pastor para querer desistir de um ministério, e tendo certeza que foi chamado, sim, e desistir do ministério, porque ele está muito decepcionado. Sim. E graças a Deus a gente foi conquistando, e quando a gente saiu de lá, todos eles muito bem, dedicados, cresceram muito. Mas uma coisa que eu fiz, que Deus falou, eu trouxe todos eles estavam distantes, né? Eram nos bairros, né? Então eles ministravam lá, administravam, e eu chamei eles para perto, falei, gente, vamos fazer assim? Vamos fazer a fusão. Vocês vão vir, todos vocês, nós vamos ser uma equipe. Vocês vão ser os pastores junto comigo. Nós vamos ser só uma igreja. Eu que está lá no campus, no núcleo, mas vocês vão ser os pastores aqui, ó. E o que eu fiz? Então tinha um pastor lá do bairro, que lá na sede, eles sabiam o nome dele, mas não tinham intimidade, não conheciam ele. Então o que eu fiz? Trouxe eles para cá e projetei eles lá. Chamei eles, esse aqui é o pastor tal, do núcleo tal, mas é o pastor dessa igreja aqui também, faz parte da nossa equipe. E comecei a projetar, e foi trazendo todos eles, e aí a igreja começou a amar eles. Uau. Mesmo, e aquela comunhão, vamos envolvendo, fazendo tudo junto, e eles subiam lá e pregavam, e nos TADES, nas reuniões de liderança, eles foram sendo projetados. E quando eles viram que a gente não tinha problema com eles, e que a gente queria o crescimento deles, do ministério e da família, uau, isso é bom demais, e começaram a amar, então isso foi trazendo a unidade, e eles foram abrindo. Eu digo hoje que a gente conhece tantos eles, tanto o pessoal lá daquela equipe de Macapá, que se me perguntar assim, o que eles gostam? Eu sei a comida que um gosta, o sorvete que o outro gosta, quando ele está triste, quando ele está com alguma questão, porque foi algo profundo que a gente tentou aprender deles, né? Então isso trouxe unidade na igreja, e eles, não só eles cresceram, como a igreja cresceu, né? E quando
aconteceu isso, a gente conseguiu formar uma equipe muito Glória boa. a Deus. Eu estava falando agora, o meu discípulo que ficou lá em Macapá, o pastor Acedeu do Pandioné, estava lá em Santarém com a gente. E eu estava conversando com ele, eu estava falando para ele, rapaz, você tem uma equipe muito boa. Ele falou, pastor, graças a Deus nós ficamos com uma equipe maravilhosa lá de líderes, né? Homens de Deus, sarados, prontos para encarar esses desafios com outras pessoas, né? E quando a gente vai para Santarém, querendo ou não, é outro desafio. Por quê? Porque também a gente precisa... Os pastores de Santarém, todos eu conheci, eram meus amigos. Eu ia do Macapá para lá, para as conferências, porque eu era discípulo do pastor Geraldo, que era o discipulador deles, o nível mais alto de liderança lá. Todos meu amigo. Eu levava para pregar lá em Macapá eles, nas conferências. Só que agora eu venho como líder para Santarém, né? Então agora a gente vai continuar amigo, mas eu tenho que conquistar o coração deles. Sim. Eles têm que me ver como líder e eu vou discipular esses pastores. Meu Deus. Que até por algumas vezes me davam dicas, né? Agora eu vou ter que discipular uma parte deles. E aí é outro desafio, é outra conquista, é outra coisa, para eles entenderem. Mas assim, foi algo, por isso que eu digo, quando é de Deus, foi algo tão impressionante que da equipe toda, são muitos pastores lá, nós temos lá 26 redes. Então, dessas redes, nós temos mais 5 supervisores de rede. Esses pastores estão todos lá. Então, eles, todos, nós não tivemos assim, rejeição de nenhum deles. Todos eles, pastor Luiz, era você para estar aqui, nós queremos honrar você, nós aceitamos a sua liderança. E assim, até hoje, a não ser que isso está muito camuflado, mas eu penso que não tivemos problema com nenhum desses líderes. Amém. Aceitaram, eles nos abraçam, agradecem hoje, né? Eu até brinco, poxa, o pessoal do Amapá vem aqui, que é isso, agora vocês são nossos pastores. Aí fica essa brincadeira aí, né? Porque eles viram como que o pessoal lá de Macapá ama tanto a gente. Amém. É impressionante que a gente volta todo ano lá no Amapá e, assim, é aquele amor, aquele carinho, um negócio extraordinário, de honra, né? Eles lá, eles amam muito, realmente. Amém. A minha esposa que teve problema naquele tempo lá, meu Deus, é uma idolatria. Mas assim, é porque a gente trabalhou para unir, né? Então eu creio que um segredo muito grande, quando você chega, é você trazer para perto a liderança. Amém. E mostrar para eles que o alvo é que eles cresçam, que Deus chamou e que eles desenvolvam, né? E isso eles viram e abraçaram, né? E a gente começou a mudar a visão e o propósito, e a gente conseguiu mudar lá. Hoje em Santarém nós estamos bem, com a equipe muito boa, a gente tem uma equipe boa, hoje a gente sai e nós estamos tranquilos. Amém. Estamos aqui hoje, está rolando lá e está acontecendo. Pastor, para finalizar, esse bate-papo está tão legal, tão gostoso, vocês são discípulos do pastor Eibe e da pastora Andréia, que nós amamos tanto. Nós aprendemos tanto com o pastor Eibe e pastor Andréia. Inclusive, eu quero aproveitar e nós queremos trazer vocês aqui para esse podcast também. Fazemos muita questão de fazer um podcast, então já fica o convite aí, pastor Andréia e pastor Eibe, né? Amém. Vocês são discípulos deles. Sim. E a gente sabe que é um lugar de muita honra, muita honra. E eu queria saber do senhor quem era o pastor Luiz antes do pastor Eibe, porque eu sei que vocês tiveram outros discipuladores, mas eu quero falar especificamente do pastor Eibe e da pastora Andréia. Quem era o pastor Luiz antes do discipulado com o pastor Eibe e quem é o pastor Luiz hoje? Qual foi a maior chave girada na sua vida? Então, hoje é realmente bem diferente, alguns detalhes que, querendo ou não, a gente nem precisa de fazer tanto esforço, porque parece que é transferível. Né? O pastor Eibe tem um coração, uma graça tão grande, um amor tão especial pelas pessoas que às vezes tem coisas que a gente fala assim, uau, eu queria ter isso. Isso é importante para um ministério, para um pastor. E só de estar perto, conversando, ouvindo, né? Ouvindo os conselhos,
aquilo a gente vai recebendo e daqui a pouco você nota que você está fazendo. Você está fazendo a mesma coisa. Já tiveram pessoas que falaram assim, se eu não tivesse vendo, só ouvindo, eu pensei que era o pastor ele falando. Falei, não, mas eu não, na minha voz não é nem igual do pastor, mas parece tem algumas coisas que você fala que é tão igual. Sim. E a gente fica até feliz. Meu Deus, que bom, né? Glória a Deus por isso. Mas hoje é muito diferente, por quê? Porque a gente já admirava tanto, já seguia, já ouvia tanto para receber essa unção, essa graça que tem na vida deles, né? Mas hoje perto a gente vê que muita coisa mudou. Tipo, essa paixão, essa graça de ouvir, de aconselhar, de não abrir mão, Sim. não abrir mão, né? De não perder ninguém. Isso a gente orava, Deus, faz na nossa vida. Porque, como que o pastor ele fala assim, não vamos abrir, tem que ir atrás, essa ovelha é preciosa demais. Mas chega um momento que a ovelha, poxa, não quer. E como que ele consegue ficar falando, não, mas não pode? Né? E tem tanto exemplo, testemunho da vida dele. E daqui a pouco a gente vê que isso está fluindo na nossa vida, glória, pelas ovelhas, como mesmo, é uma unção que realmente foi transferida, né? E ele não chegou e falou, eu libero, oro na sua cabeça, mas assim, só de estar conversando e conviver mais de perto, né? Sim. A gente vê que Deus vai nos dando essa habilidade, essa graça. Então hoje, o pastor Luiz de alguns anos atrás, de 5 anos atrás, né? Porque já fazem 6 anos que a gente está sendo discipulado diretamente pelo pastor Eibe, né? E a gente até nem acreditava, digo, não, mas a gente vai para Santarém, mas, poxa, vai continuar o mesmo discipulador que era tão bom? Eu falo, não, vai ser o pastor? Não, mas aí também já, meu Deus, você, né? Realmente, né? É uma experiência maravilhosa, tem sido 6 anos de discipulado muito bom, amém, de muita presença, mas a gente vê uma mudança na nossa vida, amém, de ouvir e de começar a fazer. Não, eu vou começar a fazer com detalhes que o pastor me disse. Amém. Não é assim, você vê que você está fazendo, sem planejar, né? É porque realmente a gente começa a viver aquilo e começar a transferir para a ovelha aquilo. E é maravilhoso. Eu penso que hoje é bem melhor, muito melhor. Estamos muito longe do nível de liderança do pastor Eibe, né? Eu até falei para alguém esses dias, na nossa conferência eu estava dando uma palavra, eu falei, gente, assumir o lugar do pastor Eibe em Santarém, meu Deus, que é isso? Nunca vai ser, né? Uma honra respeitada, né, pastor? A honra que a gente respeita é a honra que a gente atrai. Igual eu estou falando, às vezes nem precisa de muitas palavras, não. Isso. Só de você honrar a liderança, essa honra vem para a sua vida, né? Isso mesmo. Pastor, quero agradecer de coração mesmo. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Que tempo gostoso. A gente sabe que tem muita coisa ainda para ser conversada. Nós vamos convidá-lo novamente, né? Tanto o senhor como a sua família, para estar com a gente aqui. E eu queria que o senhor finalizasse com uma oração. Amém. E obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade. Amém. Sei que muitas pessoas vão ser tocadas, né? O testemunho é muito amplo, grande, mas eu acho que essas palavras vão abençoar tantas pessoas, em nome né? de Jesus. E um detalhezinho que você até citou agora dessa honra, desse respeito pela unção que está, né? É importantíssimo, porque eu lembro uma vez, andando muito com um líder meu, algumas viagens, eu lembro que eu fiquei no aeroporto esperando e conversando com Deus, Deus me falou forte. O meu líder foi embora para um lado e eu fui para o outro, né? O Espírito Santo me falou muito forte. Ele falou assim, você viu que muitas vezes não precisa de palavras, precisa de exemplos. E aquele líder, no tempo que a gente ficou junto, não ficou me explicando tanta coisa. Olha, tem que fazer assim, isso aqui. Ele só fez e eu fiquei observando como ele fazia. E a unção vem, às vezes, só da gente observar, amar aquela pessoa, reconhecer a unção que está nele, Deus nos dá aquela unção também, né? Isso é poderoso. É verdade. Vamos orar então, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, te agradecemos por esse tempo tão maravilhoso, que as pessoas que vão estar ouvindo, né, esse podcast, esse momento, sejam tocadas, sejam ministradas em alguma área. Abençoe suas vidas, te agradeço pela vida da pastora, por esse momento tão especial, por essa ideia tão boa de passar para as pessoas
através de um testemunho de alguém, Isso. algo que pode enriquecer o ministério e a Deus. vida de uma pessoa. Te Amém, agradecemos, Senhor. te louvamos por Jesus. esse momento em nome de Jesus e Amém. por todas as pessoas que vão estar assistindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pastor, muito Deus obrigado. abençoe. Que Deus Amém. abençoe. Obrigado viu? também. Uma honra. Amém. Meu Deus, que tempo gostoso. Meu Deus, como eu aprendo com esses homens e mulheres de Deus. Nós estamos chegando aqui no final de mais um podcast. Eu espero que você tenha sido abençoado e eu aguardo você para o nosso próximo. Eu tenho certeza que nós teremos ainda muitos testemunhos maravilhosos aqui e que vão impactar a sua vida. Que Deus te abençoe e obrigada por ficar até o final.